Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do NEB Gesiel. Estamos no capítulo 16 de João, que fala do Paracleto. Terceira semana falando do Paracleto. Vamos lá lembrar as últimas coisas que hoje a gente vai para o 18. Só lembrando um pouquinho daqui. Um pouco e não mais me contemplais. Novamente um pouco e me vereis. Então disseram seus discípulos uns aos outros: que é isso que ele diz? Um pouco não mais me contemplais, novamente um pouco e me vereis, e vou para o Pai? Então diziam: que é isso, um pouco? Não sabemos o que fala. Jesus percebeu que eles queriam interrogá-lo e lhes diz a respeito disso: buscais entre vós, porque eu disse um pouco e não me contemplais, novamente um pouco e me vereis. Só para lembrar uma coisa que na semana passada eu achei muito, 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 muito interessante na interpretação do nosso amigo Cláudio, né? Que no 16 aqui, por exemplo, né, quando ele fala um pouco mais e não me contemplais, ele pode estar falando da crucificação, né, um pouco mais e ele vai embora, né? Ou ele pode, ou ele pode estar falando, inclusive, depois da vinda dele, né, que da ressurreição, ficou um tanto com os discípulos, depois foi embora, então, um pouco mais e não me contemplais. Aí, novamente, um pouco e me vereis. E aqui, novamente, a gente pode fazer duas interpretações, né? Se aqui ele fala um pouco e não me vereis, né? Um pouco pela crucificação, né? Então, aí, quando ele fala novamente um pouco e me vereis, ele pode estar se referindo à ressurreição. Mas o nosso amigo fez uma interpretação que desse um pouco mais e me vereis no sentido do nosso amadurecimento espiritual, né? Que depois de um tanto mais acrescidos aí de conquistas de virtudes, conquistas espirituais, Jesus, a gente vai ter uma conexão melhor com Jesus, né? Então, esse um pouco mais e me vereis no sentido de me percebereis mais, né? Sim, vocês vão me sentir mais junto com vocês, né? Então, eu achei... Aperta um pouquinho só. Eu achei muito interessante essa interpretação dele, um pouco mais e me vereis, aí nesse sentido do nosso crescimento espiritual, né? Chegando alguém aqui, Didiminha. Falando do nosso crescimento espiritual no sentido da percepção da nossa conexão com ele, né? Mas vamos aqui ao nosso 18, né? Porque aí eles perguntam, né? Mas que história é essa que ele está falando? Um pouco não, mas que história é essa, né? Então, vamos ao 18. Então diziam, que é isso um pouco? Não sabemos o que fala. Então vamos ver o que o nosso amigo fala para nós aqui. Então, eles dizem, então, o que quer dizer um pouco, né? Aqui eles explicitam ainda mais suas dúvidas. Um pouco, o que quer dizer isso? É a dimensão do tempo, que não tem para todos a mesma conotação. E nem para uma mesma pessoa, né? Às vezes a gente acha que o tempo passa tão rápido em alguns momentos, né? E em outros a gente fala, nossa, né? Não passa, o tempo não passa, né? E, então, até para uma mesma pessoa, né? A dimensão do tempo pode variar bastante, né? Onde há o amor, não há tempo. Por isso, a vida eterna que o Cristo nos revela, ou seja, vida sem tempo para se findar. Interessante quando ele fala onde há amor, não há tempo, né? Porque quando você está numa
numa conversa, ou tá com pessoas que você ama, que você gosta, o tempo passa e você nem percebe, né? Você nem percebe. Ao mesmo tempo, em contrapartida, quando você está numa situação complicada, com pessoas complicadas, assim, a sensação é que o tempo não passa, né? Todavia, nós, espíritos rebeldes e ainda apegados aos elementos materiais, sofremos imensamente porque o tempo não passa. Ou seja, fazemos do pouco muito e esquecemos que o muito é tão pouco. Fazemos, fazemos do pouco muito, né? Porque parece que o tempo não passa. E quando ele fala, esquecemos que o muito é tão pouco, o muito para nós, né? Muitos anos, muito, né? Uma encarnação inteira, às vezes é tão pouco na, na nossa evolução aí, na nossa jornada espiritual, né? Então é interessante essa questão do tempo. Assim, o Cristo explica como existe um sentimento de amor deles para ele, eles nem verão o tempo passar, ou seja, é um pouco. Dentro em pouco não me vereis. Então, talvez ele esteja se referindo realmente ao período que ele volta depois da ressurreição, né? Todavia, como a partir daí eles terão de amar o mundo, né, depois da partida dele, né, sem, no entanto, deixar o mundo os contagiar, para que possam dar vazão ao Cristo interno de cada um, aí o tempo será maior e mais um pouco ainda. No princípio, por não ser essa vivência espontânea, haverá sofrimento, tempo ainda maior. Porém, quando a fraternidade for atividade natural, a dor se extingue, e o ver-me-eis que está por um pouco apenas. Não compreendemos o que ele está dizendo. Apesar dos largos momentos instrutivos proporcionados por Jesus a seus amigos, e até mesmo das repetições por ele sabiamente usadas, né, que a gente viu, a gente já comentou quantas vezes, né, que muitas coisas estão sendo repetidas ao longo desses capítulos que a gente está vendo, né? Eles ainda tinham dificuldade de compreender a grandeza dos ensinamentos que a misericórdia do Pai permitiu a eles fossem canalizados. Não é difícil para nós entender que isso tenha acontecido. É o que a gente já comentou, né? O nosso jeitinho de ser aqui, quando a gente quando é alguma coisa que a gente não quer acreditar que vai acontecer, né? Não é uma coisa que a gente gostaria que aconteça, às vezes a gente se faz surdo, ou às vezes a gente inconscientemente não ouve, né? Não aceita, ouve, mas entra de um lado, sai para o outro, assim, sem ser assimilado, né? Já se passaram 2000 anos e nós já encarnamos várias vezes nesse período, auxiliados por diversas filosofias e em diversas posições sociais. Mesmo assim, após um bom desenvolvimento intelectual, ainda temos enorme dificuldade em compreender as palavras proferidas pelo meigo Rabi naqueles dias tão belos da Boa Nova nascente. Hoje, se do ponto de vista da aceitação simplesmente horizontal, aceitação horizontal, sem muita profundidade, né, de seus ensinamentos, já fizemos algum progresso, o que podemos dizer da nossa aplicação no plano prático dessas mesmas lições? Difícil ainda é para nós o perdoar 70 vezes 7, o orar pelos que nos perseguem, o amor incondicional a quem quer que seja. Portanto, as palavras ditas pelos discípulos uns aos outros naquele clima de perplexidade ainda soam com bastante atualidade para todos nós. Não compreendemos o que ele está dizendo. Alguém quer fazer algum comentário?
Sem comentários? Prosseguimos, então? Fala, Glorinha. Peraí que eu tô falando com o microfone fechado, desculpa. É o seguinte, eu estava pensando assim, quando ele fala assim, um pouco, né? O que seria um pouco? O que ele diz é um pouco, um pouco, um pouco, porque, a bem da verdade, eu penso assim, o tempo é criação do homem, é uma criação nossa, né? Então, esse um pouco, quer dizer, é um sentido é uma quantidade, mas o que é um pouco? Se torna até um pouco abstrato esse um pouco para uma coisa, um pouco para outra já é um pouquinho, um pouquinho mais, não é mesmo? Então, é como se dissesse assim, para cada um vai ter um tempo que a gente não sabe de amadurecimento para que você possa compreender a minha mensagem, né? E, ao mesmo tempo, esse daqui a pouco, um pouco, vai te dando assim uma esperança, tipo assim, sabe? Vocês vão chegar lá, cada um na sua condição de maturidade espiritual, mas todos chegam. Para mim, passa isso. Obrigada. Obrigada a você, querida. Muito bom, né? Essa questão Gostei dessa questão, principalmente do aspecto que você falou da esperança, né? Da gente imaginar um pouco mais e eu estarei melhor, um pouco mais e as coisas vão melhorar um pouco mais e tudo se resolverá, né? Passa Realmente, isso para mim. não é? Então, é muito, muito legal, que é o que traz também a doutrina para a gente, né? Ela traz esperança de que a gente seja uma pessoa melhor, de que dias melhores virão, que vamos viver em mundos melhores, que vamos ter trabalhos, trabalhos mais com mais responsabilidades, com mais deveres, com mais frutos, né? Dando mais frutos, né? Auxiliando mais. Então, é bem a é bem a ideia que a doutrina traz mesmo, né, para a gente. Bem-aventurados os, né, como diz Jesus lá no Sermão do Monte. E seguindo, então, no 19, Jesus percebeu que queriam interrogá-lo, porque eles estavam falando entre eles ali, né, o que ele está falando ali, né? Aí Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes disse, a respeito disso, buscai entre vós. Porque eu disse um pouco, e não me contemplais novamente um pouco, e me vereis. Buscai entre vós. Interessante isso aí, né? Percebeu Jesus que queriam interrogá-lo e disse-lhes, né? A presciência de Jesus é explicada pela grandeza de sua condição evolutiva. É lógico, ele percebendo ali a cabecinha, o coraçãozinho de todos eles, né? Sua consciência está algumas dimensões além da nossa, obviamente, né? Sabemos disso. Portanto, se temos dificuldade em compreendê-lo, o mesmo não ocorre com ele em relação a nós. Muito pelo contrário, ele nos entende perfeitamente, né? Desse modo, o verbo percebeu pode ser entendido, né? Que ele fala que Jesus percebeu, né? Que queriam interrogá-lo. O verbo percebeu pode ser entendido nesse versículo como uma percepção mental, um conhecimento fundamentado na experiência pessoal do Cristo, devido à sua posição evolutiva. Essa faculdade de antevisão pode mesmo ser encontrada até entre os médiuns de nosso tempo. E ele dá exemplo aqui, principalmente do nosso querido Chico, né? Não foram poucas as vezes que algumas pessoas chegavam para perguntar algo ao nosso querido Chico Xavier, e antes que ele fosse formulada a questão, ele já havia percebido com antecipação, inclusive respondendo de forma fraterna e lógica. Então, se isso acontecia com um médium daqui, né, que conviveu aqui conosco, um Chico, que dirá com Jesus, né? Que dirá com Jesus?
Importante ainda notar que Jesus não deixava seus discípulos em estado de insegurança, pois, percebendo que eles queriam interrogá-lo, disse-lhes, conforme narra o evangelista, algo que lhes explicasse o que estava. Peraí, Silvinha. Algo que lhes explicasse o que estava se passando, com a finalidade de que eles, compreendendo, pudessem estar consolados. É o que se dá conosco a todo instante. A vida tem para nós o melhor, de acordo com o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante, né? Voltando aqui no parágrafo de cima, né? Explicasse com a finalidade para eles ficarem consolados, né? Por quê? Porque ia ser um momento difícil para eles, né? Jesus ia ser crucificado, ia ficar um tantinho fora, né? Aí um pouco mais, né? Um pouco mais ele voltava, né? E um pouco mais ele ia embora de novo, né? Então, era uma reunião para deixar os discípulos realmente preparados para tudo o que ia acontecer, né? E, essencialmente, como diz aqui, consolados, né? E o que ele diz aqui embaixo, né? É o que se dá conosco a todo instante. A vida tem, essa frase é muito importante, né? A vida tem para nós o melhor, sempre, sempre é o melhor para nós, mas sempre também de acordo com o uso que a gente faz do nosso livre-arbítrio, né? Lembrando da lei de causa e efeito, né? A gente sempre arca com as responsabilidades dos nossos atos, né? Então, sempre vem o melhor. Entretanto, às vezes a gente dá umas escorregadas, né, na casca da banana, e aí a gente perde oportunidades, a gente perde o melhor que tá dito aqui, né, o melhor que poderia ser para nós naquele momento, né? Quando sinceramente queremos avançar em nossas posições espirituais e buscamos a possibilidade do entendimento das questões fundamentais da lei que rege os acontecimentos universais, o esclarecimento dos porquês sempre vem abrindo para nós o campo de ação que nos permitirá empregar o como dentro da solução que nos compete. Assim como os discípulos daquele tempo, tenhamos sinceridade em nossa proposta reeducativa para que sejamos sempre amparados pelas palavras da misericórdia a consolar o nosso coração. Algum comentário? É interessante esse porquês e como aqui, né? Se a gente entende o porquê de determinadas coisas, a gente, a gente vai ter um melhor discernimento, né, de como agir diante daquela situação complicada, daquela situação difícil, né? Então, esses os porquês e os comos aqui, é interessante ele trazer isso aí. Mas vamos lá. Vós vos interrogais sobre o que eu disse, dentro em pouco não me vereis, mais um pouco e ainda e ver-me-eis. Nos dias atuais, muito temos nos interrogado a respeito do que disse Jesus, e está contido nos textos dos evangelhos. Seriam mesmo essas palavras proferidas pelo sábio Rabi? Como saber se diante da diversidade de traduções e até de interpolações, o que ele disse não se perdeu? Será que ele queria mesmo isso tudo dizer nesses apontamentos que não foram por ele escritos? É um discurso longo que Jesus fez na última ceia, né? E João escreveu.
Será que ele queria mesmo isso tudo dizer nesses apontamentos que não foram por ele escritos, nem gravados? Né? Não dava para gravar e depois transcrever? Não dava. É preciso que, em primeiro lugar, tenha-se em mente que o Evangelho representa a segunda revelação da lei de Deus para nós, os ocidentais. Do mesmo modo que a terceira revelação, o Espiritismo foi presidido pelos espíritos superiores. É lógico dizer que as duas primeiras também foram. Desse modo, a diversidade das traduções ou as adulterações sofridas nos textos não desqualificam os mesmos se houver, por parte daquele que as estuda, a boa vontade de tirar o espírito da letra, pois tudo aconteceu com supervisão dos espíritos sob a direção do próprio Cristo. Então, apesar de haver tantas traduções, tantas transcrições, né, mesmo na própria época, né? Na própria época, quantas cópias não foram feitas, né? Será que nenhuma não modificou alguma coisa? O Aloysio que fala muito disso, né? Que provavelmente assim, eu tô aqui, peguei uma carta do Paulo para copiar, né? Para copiar aqui para o meu grupo, né? Aí eu tô lendo esse negócio aqui, aí eu vejo um negocinho lá e falo, nossa, podia acrescentar tal coisa, e acrescenta tal coisa, né? Nossa, eu estou entendendo isso aqui, eu vou pôr isso que eu estou entendendo, né? Então, nem as cópias da época a gente pode garantir que tenham sido completamente fiéis, né? Completamente fiéis. A gente podia acrescentar mais um pouquinho aqui, acrescentar mais um pouco, né? Mas o que a gente pode pensar disso tudo, né? Isso que está escrito na última linha aqui, pois tudo aconteceu com supervisão dos espíritos sob a direção do próprio Cristo. Então, não tem como Jesus ter deixado, ter permitido, vamos dizer, que trouxessem a mensagem dele distorcida. Não tem como, não tem como a gente pensar nisso, né? Se a gente está estudando aqui com boa fé, como ele fala, como ele está com boa vontade, como ele diz aqui em cima, né? E entendendo todo o processo que Jesus é o governador planetário, que ele governa tudo o que acontece aqui nesse planeta, né? É lógico que quando ele fala aqui atrás, né? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui atrás, ó. É o que se dá conosco a todo instante. A vida tem para nós o melhor, de acordo com o que fazemos com o uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, é óbvio que as pessoas têm livre-arbítrio, né? E que pode ser que tenha havido aí, em algum momento, alguma má intenção com alguma coisa, né? Mas não é o que chegou para nós. Não é o que chegou para nós, né? Porque, de alguma forma, foi orientado, de alguma forma foi retirado, enfim, só podemos aceitar porque sabemos que houve a supervisão dos espíritos superiores sob a direção do próprio Cristo. Isso é muito importante, né? A possibilidade de Jesus ter a consciência de tudo que suas palavras representariam no decorrer dos tempos, não podemos esquecer que ele dirige espiritualmente nosso orbe há bilhões de anos. É o que a gente está falando, né? E por ter uma consciência superior, tem uma percepção muito maior que a dos maiores gênios que entre nós já encarnaram. E, se muitos desses foram verdadeiros visionários, numa extensão de séculos, o que não pode fazer aquele que, antes desses mesmos gênios serem os espíritos que são, já era um espírito puro, co-criador em um plano maior da criação? Assim, continuemos nos interrogando sobre o que nos disse o mestre Nazareno, pois
mais aprendendo, melhor poderemos cumprir nosso destino de servir àquele que, por amor, nos criou. Tudo bem, pessoal? Comentários? Tem até aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da estranha moral, né? Coisas que a princípio você lê e fala, nossa, mas Jesus não podia ter falado isso. Não, isso está errado, né? Mas aí tem toda uma interpretação que você faz por conta dos costumes da época, por conta do sentido real de certas palavras, que na época podia ter um sentido, agora tem outro sentido. Então, Kardec vai explicando tudo aquilo lá, né? E é lógico que não é que ele não falou, não, né? Não é isso. Que não foi traduzido errado, sei lá. Ele comenta isso, né? Alguém, comentários? Sem comentários? Vamos embora, então. Versículo 20. Amém, amém vos digo, que vós chorareis e entoareis lamentações. O mundo se alegrará, vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. Então, como a gente falou, ele está preparando os discípulos para enfrentar uma situação difícil que ia ser a crucificação, e muito mais para o que eles deveriam exercer, vamos dizer assim, depois da ida dele, né? Depois do período da ressurreição, né? De toda a tarefa que eles deveriam cumprir depois, né? Em verdade vos digo. Essa é uma expressão várias vezes repetida nesse quarto evangelho. Ela prefacia sempre ensinamentos de grande profundidade ministrados por Jesus. Desse modo, tenhamos total atenção na lição que vem após ela, pois quando o evangelista assim se expressa, é porque Jesus quis nos alertar quanto ao que iria ensinar, devido à certeza que tinha da veracidade de suas palavras, da veracidade e da importância do ensino que viria logo após, né? Chorareis e vos lamentareis. Se trata de um sofrimento de alma, dor em grande escala. Foi o choro de Pedro, após negar o mestre, quando se lembrou da profecia de Jesus. E saindo dali, chorou amargamente. A partida do amigo significava para eles uma perda, uma derrota. Porém, é a derrota que prenuncia uma grande vitória. Jesus sabia disso e por isso os alertava. Como a gente falou, né, várias vezes, eles tinham ainda a dificuldade de aceitar, né, a partida de Jesus. E então, realmente, deve ter sido um momento assim, cara, um momento de grande sofrimento para eles, né? Mas Jesus sabia que era uma derrota, como diz aqui, que pronunciava uma grande vitória, né? Jesus sabia o que ia acontecer, né? Sabia que ele ia voltar, né? O mesmo se dá conosco no processo de desvinculação, seja de pessoas ou de coisas. Sofremos amargamente. Porém, se avaliarmos corretamente o propósito da vida, vamos ver que tudo tem a sua razão de ser. E o fato da gente, às vezes, perder um ente querido, né? A gente também tem que entender que isso faz parte da vida, né? Isso também faz parte da vida, né?
E faz parte do processo de crescimento de quem a gente perde temporariamente, né? De quem a gente se afasta temporariamente, né? E do mesmo modo que o grão de trigo que caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É interessante isso, né? Se nós também não passarmos pela experiência da morte, do que é transitório, jamais conheceremos a vida que é imperecível. É lindo isso, né? Porque a semente morre para poder dar frutos. E nós vamos passar pelo desencarne, pelo novo encarne, né? Para poder efetuar o nosso progresso espiritual e para poder realmente dar os nossos frutos, né? Dar os nossos frutos, crescer espiritualmente, né? É lindo isso, né? É gozado como exemplo da semente, né? Que é tantas vezes utilizada no Evangelho, né? No decorrer do Evangelho, como é um exemplo, assim, fantástico, né? Como é um exemplo fantástico. Como ele fala aqui do grão de trigo, né? Da semente, né? Semente, você enterra a semente, você parece que você perdeu, mas ela vai dar mais frutos, né? Mas o mundo se alegrará. Lembrando que o mundo aqui, lembra que quando ele fala em mundo, ele se refere a todas as questões transitórias, todas as questões materiais, né? Os poderes transitórios, tal, né? Então, ó, a satisfação com o sofrimento alheio é uma característica das civilizações mais atrasadas do mundo. Isso que ainda acontece por aqui é comprovação de que o homem ainda se encontra nos estágios mais ligados ao instinto do que à inteligência. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa história, né? Porque às vezes uma pessoa que a gente não tem assim num bom tom, né? E ela se dá mal por alguma razão, se a gente se alegrar com isso, é complicado para nós, né? A evolução tende a levar a criatura do primarismo para o sentimento superior de fraternidade, que agrega todos pela manifestação plena do amor. Essa é a missão do Evangelho. E para nos mostrar esse caminho, Jesus esteve entre nós. Para nos mostrar esse caminho. A gente já estudou o capítulo que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Porém, como dissemos, na grande batalha entre o mundo e o mundo, todas as questões materiais e transitórias, e o reino de Deus, né? O primeiro, o mundo, sempre se alegra quando, pela violência, derrota o segundo, o reino. Doce ilusão, pois, não sabe que essa alegria, por ser baseada na força bruta e em fatores contrários à lei universal, é de voo curto, pois a própria reação da vida, que protege o que com ela está em uníssono, faz através de dores e lamentos a conversão da treva em luz, da força em inteligência, do egoísmo no sentimento contrário de altruísmo. Essa é a lei. E quando o mundo se alegra, o reino aguarda, pois sabe que mais cedo ou mais tarde o sentimento de harmonia será comum a todos. Comentários? Fala, Fatiminha. É complicado porque alguns sentimentos ainda estão na gente, né? Muito, os sentimentos negativos. E aí a gente vê que é uma lei, né? A lei vai se cumprir.
Em algum momento a gente vai mudar o nosso sentimento, porque o Cristo não ia pedir para a gente uma coisa que a gente não conseguisse atingir, que a gente não conseguisse chegar até lá, né? Então, Isso. por isso que a doutrina é tão esperançosa, porque hoje é difícil para mim ver, escutar e até me mudar, mas em algum momento eu vou mudar. Em algum momento, por quê? Porque é uma lei, né? E a lei se cumpre sempre. Isso é muito interessante. É uma esperança boa, né, gente? É uma esperança boa. Com certeza é uma esperança muito boa, né? Essa é a lei, como você falou. Então, quando o mundo se alegra, ou seja, quando a gente vê alguma injustiça, quando a gente vê alguma coisa tão muito complicada acontecendo, né? O reino aguarda. O reino aguarda, né? Que como falou a nossa Fatiminha aí, uma hora ou outra a coisa vai ser modificada porque é a lei, é a lei. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Poderemos perguntar, por que a tristeza sempre antecede a alegria plena? É porque, por nos acharmos no estado de rebeldia em que nos encontramos, por vontade própria, pois, como diz a lição evangélica, no princípio não foi assim. Nós sabemos valorizar o que perdemos, só sabemos valorizar o que perdemos. Essa é a necessidade de experimentarmos primeiro a dor, para sabermos quando vencê-la e nos manter no estado de saúde. Enquanto a alegria do mundo nos leva a um estado de superficialidade, a tristeza nos leva a uma interiorização que nos conduz à análise dos fatos e ao autoconhecimento. Tais atitudes são propiciadoras do crescimento pessoal baseado na fé racional. Jesus, por sua excelente psicologia, sabia que isso se daria com sucesso. Por isso, pôde, com autoridade, e por saber que a tristeza dos discípulos era de origem nobre, dizer: vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O que, na continuidade do ensinamento, ele explicará com maestria. Porque depois ele vai falar, lembra aquela. Eu vou voltar naquele texto lá, viu? Mas porque depois, na sequência, ele vai falar: a mulher, quando está prestes a dar luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. É isso que ele está se referindo quando ele fala aqui, né? O que, na continuidade do ensinamento, ele vai explicar com maestria. É um exemplo que a gente já até comentou algumas vezes, mas aqui ele vai abordar melhor, né? E aí tem um texto, Emmanuel, que ele comenta esse versículo que a gente está vendo aí. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Alegria cristã, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Desculpa, gente. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado, puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos debandados,
perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegaram como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Então, hoje, a palavrinha esperança está em voga, né? Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. O Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, eu estava pensando aqui nesse. Ele fala, né? Ele fala aqui que o Evangelho foi um conjunto de notícias dolorosas, né? Nós tivemos a crucificação, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios, lágrimas para todos os seguidores. Foi um período, assim, para os cristãos, uma coisa tenebrosa, né? Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Todo esse processo, todo esse período, todas essas pessoas que sofreram lá nessa época, chegam para nós, olha o sexto, né? Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Gente, vocês já pensaram no quanto foi importante para nós hoje todo aquele processo daqueles mártires todos que passaram por tantas dores, tanto sacrifício, o quanto isso nos auxilia aqui em termos de, como ele disse ali, né? Voltar ali. Adubo divino nos pântanos desprezados, esses pântanos desprezados são os nossos corações frios. Nasçam lírios de esperança. Fala, Silvinha. Boa noite, gente. Boa noite, Se não querida. fossem eles, nós não estaríamos aqui. Vamos começar por aí. Exato. E a fé que Cristo conseguiu plantar no coraçãozinho de cada um
foi um troço tão espetacular que eu lembro do filme Nero, não sei, 1900 e pouquinho que foi feito, né? Os cristãos que eles reproduzem boa parte do que está na Bíblia, né? E os cristãos entrando cantando para serem devorados, né? E nós, com qualquer probleminha, nos desesperamos. Nós temos que seguir o exemplo deles lá e começar a plantar lírio no nosso pântano, como diz o texto. Fui. Mas é mesmo, nem sei o que falar. O fato dele, eu me lembro de, acho que, não sei que palestra que eu ouvi, acho que foi do Arthur também, que ele comenta, né, que na época, para quantos, né, quantos que era pedido assim, ou você abjura Jesus, ou senão você ou vai para a fogueira, ou vai, né, vai morrer de uma forma ou de outra, né? E não, né? Porque a única coisa que eles pediam, os romanos, pediam para você negar que você aceitava Jesus. Simplesmente negar, né? Então, os caras podiam negar ali na hora para salvar a vida deles, e depois continuar estudando, continuar seguindo a vida, né? Vai para outro lugar, vai para uma cidade, outra cidade, prossegue a vida de alguma forma, né? Mas não, né? Não, eles não. Ai, desculpa, tá? Eles não faziam isso, né? Eles não faziam isso, não negavam de jeito nenhum. Então, era realmente uma fé assim, diria, eu não sei se é essa palavra, mas assustadora, né? Era o que eles tinham, era o que os romanos tinham para colocar medo, vamos dizer assim, nos cristãos, né? Você vai morrer. Mas para eles morrer era como que, não, eu vou encontrar com Cristo de novo, né? Não, eu vou encontrar com Jesus de novo e ficar com ele. Então, não tinha como colocar medo neles, naquele povo, dizendo, ó, você vai morrer, se você não fizer isso, você vai morrer. Não tinha como. Não tinha como. Fala, Silvinha, depois a Glorinha. É que para eles e para nós também, negar Cristo é a morte. É. Não é a vida, é a morte. Exato. Vai lá, Glória. Gente, eu só estou me perguntando assim, e se fosse agora? Ai, aí eu me pergunto sempre. Você enfrentaria o leão? Vou te interromper, Pergunta. Glória. Desculpa, vou ter que te interromper. Fala. Quem é que respondeu que é espírita no censo? Quantas pessoas negaram que são espíritas? É a Também, mesma mas coisa. É a mesma. não acho que seja não, Silvia. Você de frente a frente com o leão, eu acho que ninguém ia responder. É difícil, né? Denise? Olha, eu respondi que eu sou espírita no censo. Eu Mas também. a questão da Glorinha, ela tem razão. Eu tenho que rever essa minha fé, porque eu não ia enfrentar um leão, não. Eu ia mentir para o homem, dizer que eu negava e voltava lá. Para continuar aprendendo lá a lição. Mas eu vou te falar, não sei não. É isso aí. Mas você sabe que no censo a pessoa que me entrevistou, porque depois ela me explicou, né, que tinha dois tipos de questionário, né? Um mais reduzido e outro mais detalhado lá, né? E eu acabei caindo no reduzido, né? E ela terminou, e eu perguntei para ela, você não vai perguntar qual é a minha religião?
Ela deu risada. Aí ela me explicou, né, que tinha esse questionário aí mais simples e outro mais detalhado, né? Mas eu caí no mais simples. Mas eu quis falar que eu era espírita, mas não deu certo. Não consegui. Eu também já ouvi uma história semelhante à sua, Valdete, então eu acho que esse senso foi um pouco furado. Pois Ficou um é. pouco questionado. Mas o leão, frente É a o leão. frente com o leão, certeza não daria ainda não. Desculpa, só quis provocar um pouquinho. Não, tá certo. Ai, ai. É, tá. Vamos prosseguir aqui, então, mais um pouquinho, gente. Vamos ver, então. Aí ele comenta aquela história da mulher, né? A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza, porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Já comentamos essa questão, né? Mas vamos ver a interpretação aqui do Cláudio, que ele traz um aspecto muito interessante aqui. Então, a mulher, quando está para dar à luz, entristece-se porque sua hora é chegada. Do mesmo modo que trouxe grandes lições por meio de simples parábolas, Jesus, com um fato corriqueiro, aprofunda ainda mais o ensinamento. Ainda nos dias de hoje, é grande o sofrimento de uma mulher ao dar à luz um filho. Para que possamos compreender o ensinamento em toda a sua extensão, imaginemos qual era, ao tempo de Jesus, o nível desse sofrimento. Hoje nós temos muitos atenuantes, né, gente? Na época não havia, né? Por isso que a fala dele fica mais forte, vamos dizer assim, para nós, se a gente pensar nisso, né? Amanhã ou depois, com o avanço da ciência, poderá a mulher ficar livre desse sofrer, pelo menos do ponto de vista físico. No entanto, ficará a angústia do momento como símbolo a ser analisado. Então, ele vai falar sobre a angústia do momento, independente da dor física, né? Todos nós, espíritos em evolução na Terra, olha que interessante que ele vai colocar, estamos, de uma forma ou de outra, grávidos. É que estamos gestando o ser superior que seremos no encaminhamento da evolução. Esse filho que cresce em nós, que será o homem renovado de amanhã, é por nós cuidado com todo carinho. Todavia, quando se aproxima o instante de dar à luz, ou seja, o momento em que temos de colocar esse ser em contato com o mundo, grande é a apreensão. É o momento do testemunho. É o momento do leão. Além do sofrimento físico, por que mais sofre a mulher no momento do parto? Sem ter a pretensão de esgotar o assunto, podemos relacionar alguns motivos. Terá o filho saúde perfeita? Será ele bem aceito pela sociedade? Conseguirá educá-lo para ser um homem de bem? Conseguirá evitar para ele o sofrimento? Além de outros, esses são os pensamentos de toda mãe. Como relacionar esse momento de angústia ao do homem que gesta um novo ser que emergirá segundo as bases do Evangelho? Grandes são os chamamentos do mundo. Terá esse homem saúde perfeita, não entrando em queda diante desses apelos, os apelos do mundo, os apelos do materialismo, os valores transitórios? Como o mundo, regido pela lei que seleciona pela força, o receberá e o avaliará segundo o seu comportamento? Conseguirá ele se manter nos ideais superiores? Como evitar que ele sofra
nessa luta em que a retaguarda puxa para trás, enquanto a motivação da centelha divina o impele para adiante? É o nosso bom combate, né? Portanto, a mulher, quando está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora é chegada. Do mesmo modo, quando o espírito imortal atinge a hora de testemunhar o que já assimilou, é a hora do leão. Seu tempo de apreensão é grande, pois o momento mais delicado é justamente este, em que devemos encarar o mundo com o objetivo de, estando nele, não pertencer a ele, em matéria de sentimentos e desejos transitórios. Pois nessa hora temos de nos elevar acima dele, vencendo-o por meio de uma proposta superior de conduta. Então, esse momento que eu tenho brincado aqui, que é o momento do leão, né? Muitas vezes é o momento que você recebe um convite, entre aspas, né, do mundo, né? E é o momento de você aceitá-lo ou não. É o momento de você tomar certas decisões com relação a certas situações que você está encarando, né? Então, esse leão tem vários aspectos, né? Esse leão tem vários aspectos. Nem sempre é um leão rugido, né? Mas é o momento do testemunho, é o momento de você mostrar aquilo que você realmente aprendeu. Você provar que você aprendeu, né? Comentários? Vamos ver mais aqui, ó. Mas nascida a criança, ela não se lembra mais da dor. Qual a mãe que nascida a criança lembra da dor em detrimento da satisfação de ter consigo o filho? O sentimento dos discípulos era bem aquele da mãe próxima do parto. Eles, a partir dali, teriam de testemunhar o evangelho. Será que conseguiriam, sem Jesus, estar fisicamente por perto? Como o mundo que sacrificou o próprio mestre os receberia? Como administrar a ausência daquele que eles aprenderam a tanto amar? Todavia, Jesus tinha a certeza de sua imortalidade e viria a eles mostrar na prática tal realidade. Ficaria comprovado a partir daí que tudo o que ele dissera era verdade. Ou seja, nasceria o filho que para cada um era o seu entendimento superior. Então, por que pensar na tristeza e na dor, quando o que valeria seria justamente essa certeza de que mais cedo ou mais tarde estariam todos no reino superior, que Jesus ensinara a edificar com suas próprias almas, em suas próprias almas? Nascida a criança, não se lembra mais da dor. Bela figura essa dita pelo sensível Rabi Galileu. Hoje, nosso raciocínio deve ser o mesmo. Por que nos importar com as tristezas e desilusões, se sabemos serem elas meros instrumentos de aperfeiçoamento do nosso espírito? Por que contar nosso tempo de doação, se ele é tão pouco diante da eternidade do que temos e do que ainda receberemos? Aprendamos com o Evangelho e para tal pedimos a permissão para repetir: nascida a criança, não se lembra mais da dor. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa interpretação dele aí? Vou encerrar aqui a interpretação, depois vocês... Pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. A vinda ao mundo de um homem pelo parto representa bem um objetivo alcançado. E grande é a alegria do fim
a anular qualquer dor sentida no processo. Sendo a evolução a meta maior do espírito em trânsito, da ignorância para a sabedoria, essa vinda ao mundo do homem atesta a conclusão de uma fase nesse ciclo evolucional que se completará na perfeição. Muitas foram as lutas para se chegar a essa condição. Porém, será que o médico lembra com o sofrimento de suas primeiras restrições para dominar o conhecimento sobre a célula nas escolas primárias? Ou terá o engenheiro angústia pela recordação do início das dificuldades em decorar uma tabuada? Não, seguramente não. Essas lembranças vêm à mente com enorme regozijo. São obstáculos vencidos, experiências adquiridas, que tanto ajudaram na formação dos profissionais que são. Do mesmo modo, se portará o homem com relação às conquistas da virtude e da bondade do coração. Lembrará ele dos sofrimentos, das dores, que despertaram em si os valores superiores, todavia não com sofrimento, e sim com plena alegria. Lição maior que se pode obter ainda na análise desses textos é que, se sabemos que são valiosos os ensinos tirados dos momentos de restrição, por que tanto sofrer por antecipação ou mesmo quando da chegada desses infortúnios? São eles enormes bênçãos a ser computadas e guardadas em nossa alma, para serem devidamente comemoradas quando da vitória final sobre nossas próprias imperfeições. A dor passará, e só o que fica é a alegria de ter vindo ao mundo um homem. Comentários, crianças? Sem comentários? Sem comentários. Fala, Denise, querida. É sem comentário, que na realidade a gente está aqui queimando a mufa. Porque depois desse estudo de hoje, a gente vai pensar muito. Porque a gente tem que pensar, refletir muita coisa que está aí. Nossa, esse estudo de hoje está puxando a orelha, nossa. É um estudaço. Que bom, que bom. Mas eu achei muito interessante essa relação que ele faz, né, da mulher grávida, né, gestando um filho, e nós gestando, sejamos todos nós gestando um homem novo, né, gestando um homem novo. E a preocupação da mãe comparada com nossa preocupação, entre aspas, né, de conseguirmos realmente o que nos compete, né, o que nos compete. Mas comparado assim com a nossa responsabilidade, vamos dizer assim, né, de, de fazer tudo possível para que esse filho que nós estamos gerando, ele receba todo o necessário, né, para que ele prossiga, né? Então, que a gente realmente continue, né, no estudo, na prática do bem, na perseverança, né, a busca da modificação dos nossos sentimentos, né, que a gente realmente possa cuidar dessa gestação, né, possa cuidar dessa gestação, porque a gente pode, né, a gente pode auxiliar esse filho a ter um sucesso, né, a ter um sucesso espiritual, né. Mas vamos lá. Então, vamos para o 22. Assim, vós também agora tendes tristeza,
mas vós verei. Ai, desculpa, mas vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Então, assim vós também agora tendes tristeza, mas vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Ele pode estar falando da ressurreição, né? Mas ele pode estar falando também da alegria que a gente pode ter no momento da gente realmente sentir essa conexão perfeita com ele, né? Como ele comentou, como o Cláudio comentou, naquele versículo que ele fala, um pouco mais e me vereis, né? Vamos lá. Vós também agora estáis tristes. Vós também, essa expressão refere-se aos discípulos. Do mesmo modo que a mulher, quando chegada a hora de dar à luz, o seu filho, eles também estavam naquele momento tristes. E iriam ficar mais, né, a partir que ele fosse crucificado. As afirmativas do Evangelho nos levam sempre a reflexões mais profundas. O advérbio agora, né, ele fala, vós também agora estáis tristes, né? Então, o advérbio agora, referindo à tristeza dos discípulos, nos faz ver que essa é transitória, só existente naquele instante, ou seja, agora. Amanhã já é outro dia, né? Um pouco mais e não terei mais essa tristeza, né? Isso parece ilusão, mas não é, pois alimenta o nosso otimismo, olha a nossa esperança falando aqui novamente, né? Alimenta o nosso otimismo à medida que sabemos que todos os dissabores que marcam o curso do crescimento pessoal só existirão enquanto forem necessários, como fatores desencadeadores no próprio processo. Assim que finda a necessidade do aprendizado, cessa toda e qualquer forma de manifestação didática que não seja a plena satisfação de estar integrado no conhecimento adquirido. Se no mundo a alegria é passageira, o mesmo se pode dizer da tristeza, que só existirá enquanto houver ignorância do porquê de sua existência. Eu acho que eu já comentei aqui, né? Tem uma pergunta no livro Consolador, né? Que eles falam assim, perguntam para Emmanuel, né? Tá, mas se os espíritos sabem tanto, muito mais que a gente, né? Tem tanto mais conhecimentos que a gente, por que eles não mandam, por exemplo, a cura do câncer, né? Alguma coisa assim, né? E eles falam, enquanto a humanidade ainda precisar dessa questão para o seu, né, para os seus resgates, para o seu aprendizado, e isso vai existir ainda. No momento que a humanidade já não precisar mais dessas dores, né, para o seu crescimento, a cura vem, né? A cura vem. Então, é o que ele está falando aqui, né? A tristeza se manifesta enquanto ela é necessária, né? A dor se manifesta enquanto é necessária. Se ela não for mais necessária, ela some, né? Assim se finda, aqui no segundo, assim se finda a necessidade do aprendizado. Cessa toda e qualquer forma de manifestação didática. Ou seja, essa manifestação didática seria o sofrimento, a dor, né? Que não seja a plena satisfação de estar integrado no conhecimento adquirido. É muito interessante isso, né? Então, vós também agora estáis tristes. Aí vem. Mas eu vos tornarei a ver, né? O que nutre o sentimento de tristeza é a perda, em qualquer dimensão, do que vivemos ou supomos possuir. Se compreendermos que a perda, é inexistente, porque o que efetivamente temos não perdemos,
E se abrimos mão por um momento, é para um próximo readquirir com maior autoridade, cessa qualquer estado de sofrimento por ser este fruto da ignorância. É complicado da gente aceitar, né, da gente assimilar isso, mas é verdade, né? Os discípulos tinham ficado angustiados com a partida próxima do mestre. Porém, ao saber que ele os tornaria a ver e que a imortalidade da alma se tornaria um fato comprovado, cessaria a emoção que sustentava o desalento momentâneo. Desde todas as eras, o homem almeja e luta por sua felicidade, estando essa condicionada à realidade da vida futura. Pois de que adiantaria todo o avanço da ciência, todo o conforto que ela possa promover, para que serviria a posse, a riqueza e o domínio em seu mais alto grau? Se uma fatalidade como a morte tudo levaria a perder e de forma definitiva? Sendo assim, podemos com segurança afiançar que, se o Evangelho e a mensagem da Boa Nova, que trazem em si a certeza do Consolador, viessem apenas comprovar a imortalidade da alma e a ideia da vida futura, esse fato por si só já faria com que fosse, como é, a maior obra literária de todos os tempos, aquela que explica de onde viemos, para onde vamos e o porquê. Alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa é a alegria evangélica. Se atrás dissermos ser a alegria do mundo passageira, a do evangelho, por se basear na conquista definitiva do espírito, não é. Ou seja, ninguém vô-la tirará. Bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus. Só damos valor ao que perdemos, fruto de uma psicologia antidivina. Porém, ao reconquistar, por sabermos o preço da ausência, não permitimos perder jamais. Eles estavam com o Cristo, sentiam-se felizes, porém, apesar de já terem sido avisados, não tinham ideia do custo emocional de tal afastamento. Quando se aproximou o momento supremo, sentiram-se tristes. No entanto, quando voltassem a sabê-lo vivo, teriam uma alegria plena e definitiva. Assim é o espírito em sua história evolucional. No princípio, é simples, puro, possui todo o potencial da virtude. Porém, se erra depois do erro, e quando da necessária reparação, sente-se triste, pois distante de Deus e de sua lei. Após reconstruir o caminho, fixa o aprendizado, faz-se feliz e feliz para sempre. Tudo bem, crianças? Tudo em paz por aí? Todos respirando sem auxílio de equipamentos? Então tá, criançada. A gente para por aqui hoje, e senão fica muito complicado aí. Muita coisa, já foi muita coisa para hoje. Amanhã não, segunda-feira que vem a gente vê o 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Amém, amém vos digo. O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. É outra fala que já foi dita, né? Mas que agora a gente vai ver sobre outro aspecto também. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Então, encerramos por aqui, agradecendo os comentários, a participação de todos. E se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o capítulo 16. Né? Então, um beijinho no coração de todos. Fiquem com Deus
e cuidem-se.